A gente teve um City Arsenal que ele tem sido cada vez mais importante porque mais uma temporada se desenha com esses dois times brigando pelo título inglês. Não sabemos se vão ser os únicos dois, mas com certeza os dois vão estar lá em cima, né, cara? São as duas equipes mais consolidadas aí na Inglaterra nesse momento. E geralmente a gente tem encarado isso aqui não como uma final antecipada, porque afinal estamos no começo do campeonato, mas como um jogo muito importante, principalmente pro Arsenal, se quer mostrar que tem condições de ser o campeão, né? Na temporada passada eles conseguiram aí bons resultados contra o City, mas eles foram muito criticados, por exemplo, com, acho que o Rodri, né, dizendo que era um time muito defensivo. Agora também teve o próprio Bernardo Silva, que deu uma declaração aí dizendo que o nosso querido time do Arsenal é uma rivalidade diferente do que aquela rivalidade que o City criou com o Liverpool, porque naquela rivalidade o Liverpool já tinha vencido a Premier League e a Champions, enquanto isso o Liverpool tentava vencer, né, as partidas, e com o Arsenal não é assim. Então tem muito dessa questão de uma rivalidade surgindo não só dentro de campo, mas também na base das declarações e tudo mais. E cara, o Arsenal tem que ter ambição, né? Não adianta mais enfrentar o City pra não ganhar. Só que esse jogo foi muito determinante por uma questão de arbitragem ali, né? Com a expulsão do Trossard. Logo no começo do jogo, o Savinho faz uma jogada maravilhosa. Maravilhosa, o Savinho, muito inteligente. Já domina puxando pra dentro, deixa o Haaland na cara do gol. Um gol inteligentíssimo do Haaland, que se tu vê, cara, ele tá o tempo inteiro correndo, mas ao mesmo tempo evitando ficar impedido, né? E consegue partir na cara do gol. E quando tu vê essa finalização também, pô, o David Raya se posiciona pra pegar uma finalização de canhota dele, daquela batida no lado cruzado, cara. Só que o Haaland é tão inteligente que ele olhou que o David Raya deixou um espacinho entre o goleiro e a trave e chutou reto. Chutou reto, do lado do Raya. Só no buraquinho que tava ali, fez o gol, né, maravilhoso. E aí depois tem um gol também absolutamente fantástico do Calafiori, que é um gol que vem aqui pra entrar da área no toque pra trás do Martinelli. E o Calafiori, do nada, irmão, uma finalização perfeita, com um pouco de força e muita categoria, né, botou lá em cima. E aqui que já tem a primeira polêmica do jogo, que é o seguinte: Yuri, o que aconteceu nesse lance, né? Que o Guardiola ficou possesso, os jogadores do Manchester City ficaram pé da vida também. Lá no meio de campo tinha tido uma falta, e aí o Michael Oliver, que é um árbitro que tá de parabéns, porque ele junto com o nosso querido Anthony Taylor consegue ser odiado por todas as torcidas possíveis, né? Mas o Michael Oliver, ele chama os capitães pra conversar e fala: os capitães, falem pro time de vocês aí pegar leve, que o jogo tava tenso. Vai lembrar que o jogo com 30 segundos começou da seguinte maneira: dá a saída de jogo, o Havertz vai encontrando o Rodri fica despedaçado no chão. Então o jogo já começou assim, né? Aí o Michael Oliver foi lá dar uma instrução pros capitães, e quando o Walker vai ver, ele é o cara de linha de defesa. Então ele tem que estar lá atrás. Só que ele tava lá no meio do campo pra ouvir o árbitro. O árbitro deixou o Arsenal cobrar uma falta, e aí o Walker voltou correndo igual um maluco, só que, obviamente, ele chegou atrasado no lance, o Martinelli já tinha recebido a bola, ele tocou pra trás, e o Calafiori fez o gol. Então a reclamação do Manchester City aqui é que é o seguinte: como que o árbitro chama um cara pra longe da posição dele, ainda mais sendo um defensor, e deixa o time adversário atacar sem o cara poder voltar pro campo dele? O Walker fez uma pergunta que eu achei bastante pertinente. Ele disse o seguinte: se fosse o goleiro capitão, ele tivesse chamado o goleiro lá no meio do campo, ele ia deixar cobrar a falta na moral? Ou ele ia esperar o goleiro voltar pra posição dele? Então, basicamente, o Manchester City se sente prejudicado nessa questão aí. Eu acho que o Walker tem um pouco de razão, tá? Ele tava ali conversando com o árbitro, depois ele passa e claramente dá pra ver ele gritando com os companheiros dele, passando alguma mensagem pros companheiros dele. E quando ele percebe, a falta já foi cobrada e o Calafiori já tá metendo gol ali praticamente, né? Acho que foi um erro de procedimento do Michael Oliver, né, cara? Porque assim, a falta ser cobrada rápida, ela não pode acontecer se o juiz mostrar o apito. Se ele dizer assim, ó, vai cobrar quando eu apitar. Se o cara cobrar rápido, a jogada vai ser anulada. Então assim, se ele marcou falta, chamou os caras pra conversar, a lógica era: então beleza, o jogo só vai reiniciar quando ele apitar. Só que ele chama os caras pra conversar, vira as costas. Aí quando o Walker tá voltando, o Arsenal cobra a falta rápida e ele deixa o jogo seguir. Isso não pode acontecer. Vamos pra outra polêmica do jogo, que é o seguinte, né? O nosso querido Leandro Trossard tinha tomado um amarelo já no começo do jogo, no primeiro tempo, né? E depois, aos 52 minutos ali, tem esse lance em que ele é expulso, né? O que acontece nesse lance? Primeiramente, ele faz uma falta no Bernardo Silva, em que o Bernardo Silva tá de costas e toma um tranco dele com o braço nas costas. Só que aparentemente, o que pega? Eu até acho que essa falta era passível de amarelo. Eu sou peladeiro. Se o maluco chega assim na pelada em mim, eu fico puto da vida, cara. Isso aí não existe disputa de bola quando tu tá de costas, olhando pra cima, tu não tá nem vendo, tem um cara atrás, o cara chega em ti, pá, e dá ele com o cotovelo nas costas. Eu acho que essa falta era passível de amarelo. O problema é que o Michael Oliver estava do lado. Esse cara, você pode ver, ele tá na frente, ele tá do lado aqui. Ele viu tudo assim de camarote. E aparentemente ele não deu amarelo pro Trossard, o segundo que expulsou o Trossard,
pela falta. Ele considerou que a falta estava ok. Só que ele apitou a falta e o Trossard, muito bom da mole, chutou essa bola pra casa do caramba. No final das contas, ele interpretou que o Arsenal estava vencendo o jogo, o Trossard chutou a bola pra longe pra atrasar o reinício do jogo, e esse amarelo mandou o cara pra rua, né? Eu expulsaria? Acho que não, pelo seguinte motivo. Realmente foi tudo muito rápido. Então tem a falta, ele apita e o Trossard já chuta, mal dá tempo do jogador reagir. Ao mesmo tempo, eu não acho que é um absurdo essa expulsão, assim como tem torcedores do Arsenal falando que foi o maior roubo da história, que não sei o que, não sei o que lá. Não acho que foi, eu acho que é passível de amarelo nessa situação. Por quê? Cara, o Trossard, se ele quiser sair jogando ali, ele sairia. Se ele deu a bica pra frente é porque ele já ouviu que foi marcada a falta. Já ouviu. Pensa se esse jogo tivesse contrário, é 2-1 pro City na mesma situação. Tu acha que o Trossard ia dar uma baga daquele jeito que ele deu? Claro que não, ele tentar pegar essa bola, dominar e sair jogando. Só que ele deu uma bica pra frente, é óbvio que ele ouviu o apito. Eu não vou dizer assim, não vou culpar 100% o Trossard, porque no momento ele é tudo muito rápido, às vezes tu age na base da emoção do que na razão. Mas foi também, acho que tem muita culpa dele, cara. Pô, o Arsenal acabou de ter um cara expulso, o Rice, num jogo desses dias aí, por causa disso também, que ele deu um toquinho na bola pra retrasar o começo do jogo. Aí o Trossard vai e faz a mesma coisa. Primeira coisa que deveria estar na cabeça dos jogadores do Arsenal é não chutar a bola pra longe. Primeira coisa, eu não sei o que passou na cabeça do Trossard. Foi tudo muito rápido, então eu passo um pano de leve. Eu não expulsaria, mas não acho que é absurdo, não. Acho que o Trossard fez um lance pra amarelo, foi punido, e é isso aí. O que eu vou dizer agora é informação. Antes da temporada começar, eu vi uma matéria do The Athletic que dizia que os árbitros da Premier League tinham recebido uma recomendação de que toda vez que um jogador retardasse o reinício da partida tinha que tomar cartão amarelo. Isso eu vi isso antes dessa Premier League começar, que era uma recomendação nova para a temporada 2024-25. E aí o Arsenal já tinha sofrido com isso no jogo contra o Brighton, que o Declan Rice foi expulso por causa disso. Era falta pro Brighton, o Rice dá um toquinho, tira a bola do local da cobrança, e aí toma o segundo cartão amarelo e é expulso. E agora o Trossard fez a mesma coisa. Cara, pra mim a expulsão é justa, não tenho o que dizer, porque você tem uma recomendação. Cara, se o árbitro, quando ele recebe uma recomendação dessa, ele não tem o que fazer. E assim, os jogadores, eles são informados disso. Eu tenho certeza que chega lá um e-mail no Arsenal, e aí alguém da comissão técnica do Arsenal reúne os jogadores e fala, ó, não chuta a porra da bola quando o jogo parar, senão vai tomar o cartão. Aí o Trossard, amarelado, praticamente o último lance do primeiro tempo, ele faz uma besteira dessa, pô, é pedir pra ser expulso, cara, com todo respeito. Jogador do futebol... Ele brincou muito com o perigo, né, cara? O jogador tem que ser esperto. E claramente o Trossard não foi esperto, ele foi burro. Ele lascou o Arsenal. Agora, a forma que o Arteta montou o time no segundo tempo é outra história, mas... O Trossard foi extremamente estúpido nessa jogada. Uma coisa que também tá pegando muito é que é o seguinte, né? Eu não tô querendo aqui defender o Michael Oliver, que eu acho um árbitro terrível. Péssimo, péssimo, péssimo. A arbitragem da Premier League a gente sabe que é uma das piores que tem na Europa também. Absolutamente sem critério e consistência, tá? Não tô querendo defender os caras, mas... Nesse jogo, o que eu vi as pessoas, os torcedores do Arsenal falando? Beleza, expulsou o Trossard, mas por que não deu amarelo pro Doku no primeiro tempo, quando o Doku chuta a bola pra longe também? Aí eu fui dar uma olhada nesse lance, que eu não tinha percebido. O lance do Doku é completamente diferente. Completamente. Qualquer pessoa que tentar analisar com a cabeça e não com a emoção vai ver. O Trossard dá uma bica pra puxa que partiu a bola. O Doku tem uma falta, o juiz aponta pra trás, porque a falta tinha que ser cobrada mais pra trás. E aí o Doku manda a bola mais pra trás. Ele mandou onde o juiz estava apontando? Não, ele foi malandro e mandou um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais, ele foi um pouquinho malandro. Mas não é como se ele tivesse dado uma bica lá pra arquibancada a bola. Todo mundo apontou, a falta é ali, ó, ali atrás. O juiz tá apontando pra trás. Aí o Doku manda a bola naquela direção. Passou um pouquinho, ele botou um pouquinho mais força. Então, ainda que seja um lance que cabe interpretação, acho que não se compara com o que o Trossard fez aqui, pô. Só pra fazer um fechamento aqui, cara, queria trazer um tema também que o Rafa me chamou a atenção. Os torcedores do Arsenal, eu acho, em minha modesta opinião, e podem me chamar de clubista que eu sou torcedor do Tottenham, mas creio eu que é uma análise imparcial, beleza? Os torcedores do Arsenal estão levando esse jogo como se eles tivessem sido roubados na cara dura. Eu acredito que é uma visão embaçada do que aconteceu. Eu acredito que o City foi prejudicado no lance do gol do Calafiori. E acredito que a expulsão do Trossard, embora possa ser conversada, possa ser discutida, ela não é um absurdo completo, um roubo completo. Eu acho que faz sentido ele ser expulso ali, ainda que talvez eu, se fosse o juiz, não expulsaria por ter sido um lance muito rápido ali e tal. Talvez eu não ia querer interferir no jogo dessa maneira. Mas o Yuri explicou, né? Eles têm a recomendação ali de dar o amarelo nessas situações. O torcedor do Arsenal também, é bom lembrar que ninguém é santo. Tá? Isso eu tô falando do torcedor do Arsenal porque é o que eu vi a maior choradeira nesse final de semana, mas tem de todo torcedor.
todo torcedor de todo time de Premier League, se tu entrar nos perfis lá nas páginas lá, pode ser qualquer um, pode ser lá o Crystal Palace lá, entra nas páginas de fã do Crystal Palace. Eles vão ter lá um dossiê dizendo como eles são os coitadinhos, os floquinhos de neve que só eles são prejudicados. Beleza? E o próprio City, né? O próprio City, o que eles mais dizem é: a Premier League não quer deixar a gente ser campeão. Só lembrando o torcedor do Arsenal, que no último jogo contra o Tottenham, o Gabriel Magalhães, antes de fazer o gol, empurra o Romero nas costas. E ele, na Champions passada contra o Bayern de Munique, pega a bola com a mão no meio do jogo! E o juiz não fez nada porque ele não queria... não, foi um erro infantil. Yuri, cara, como foi um erro infantil, não vou dar cartão. Tô torcedor do Arsenal também, cara, baixa a bolinha um pouquinho, né? Dá pra discutir e tal, mas, pô, pera aí, vocês não são os floquinhos de neve, né? Coitadinhos, não é assim, né? Pera lá. Aliás, ninguém é, torcedor do City, do Tottenham, do Barcelona, Real Madrid, né? Todo mundo, a gente é muito apaixonado pelos times, então a gente tem esse complexo de que a gente tá sendo perseguido, que é tudo contra nós contra todos, aquele... Contra tudo e contra todos. Contra tudo e contra todos, não sei o quê, mas, cara, se tu abrir o olho um pouquinho, tu vai ver que não é bem assim, beleza? Agora, uma coisa que é importante falar e que os torcedores do Arsenal estão cobertos de razão, na minha modesta opinião. O Michael Oliver, esse querido árbitro aí, que ninguém gosta desse camarada, ele em 2023 foi numa viagem para apitar um jogo nos Emirados Árabes Unidos de uma competição lá organizada lá pelo patrocinador lá que é do governo. Aí tu fala, o que tem a ver? Os Emirados Árabes Unidos literalmente são o dono do Manchester City. E o cara foi lá a convite dos Emirados Árabes Unidos pra apitar um jogo e aparentemente ganhou um cachezão de 20 mil libras pra fazer isso. Eu tô dizendo que o Michael Oliver entrou em campo mal intencionado porque ele é pago pelo City? Não. Agora, eu acho que existe um conflito de interesse. Se o cara é juiz e quer ir apitar lá nos Emirados Árabes, meu irmão, tranquilo. O cara tem a liberdade dele, a profissão é dele, ele faz o que ele quiser. Agora, a Premier League tem que estar de olho nesse tipo de coisa. A gente não pode vir aqui e ficar apontando pro Chelsea, por exemplo, que faz aquelas manobras financeiras lá de vender hotel pra si mesmo e achar que é normal. O Yuri, por exemplo, o Yuri é dono de um clube, aí o Yuri convida o juizão pro almoço e aí não, o juiz continua apitando o jogo do time do Yuri. Não tem problema não. Pra mim é um conflito de interesse muito relevante. Os torcedores do Arsenal têm levantado essa notícia aqui e eu acho que faz sentido. A Premier League deveria olhar pro que os juízes estão fazendo fora do esquema deles dentro do campeonato inglês, porque, pô, os Emirados Árabes Unidos, literalmente o país, através do fundo de investimento deles lá, é dono do Manchester City. Aí os caras com participação pública também fazem um convite pro mesmo árbitro que depois apita jogo do City. É um negócio complicado. Eu acho que a Premier League deveria falar, beleza, irmão, tu quer fazer isso aí? Então tu não apita jogo do City, pelo menos, no mínimo, tu não apita jogo do City, nem de quem esteja brigando ali diretamente com o City, né? Vai apitar lá Nottingham Forest e Wolverhampton, coisa assim. Se fosse um árbitro bom ainda, né? Não, um árbitro top. Não, mas é um árbitro... Michael Oliver, cara. Michael Oliver. E eu acho que isso aqui tem que ser. Esse jogo tem que aí que não expulsou o Kovacic foi foda, viu? É, aquelas duas entradas violentaças, né? É, vitória por 1-0 contra o City na temporada passada, no Emirates. E o Kovacic já com o amarelo, ele dá duas porradas. E não toma o segundo amarelo. Esse jogo aí foi esquisito.